Mas eu queria começar contando uma história para vocês. Depois da Segunda Guerra Mundial, isso é um fato verdadeiro, depois da Segunda Guerra Mundial começou a reconstrução da Alemanha. A Alemanha havia sido destruída pelos bombardeios, tanto dos aliados quanto dos russos, e aí as cidades alemãs estavam, as maiores cidades, todas destruídas. E as pessoas usavam o entulho daquela destruição para reconstruir as suas casas. E um grupo de pessoas tementes a Deus disseram: olha, não é justo a gente só reconstruir as nossas casas, nós temos que reconstruir a nossa igreja. E eles então fizeram um mutirão e começaram a reconstrução da igreja. E tentavam aproveitar tudo que era possível para poder reconstruir. Não havia dinheiro, então eles tinham que reaproveitar tudo que era possível. E aí tinha um senhor que estava conduzindo essa reconstrução e um dos trabalhadores chegou para ele e disse: olha, tem aqui uma estátua de Jesus, mas essa não dá para usar. E ele perguntou: por quê? Porque as mãos estão estilhaçadas e não tem como utilizar. Eu falei: não, pode colocar lá. E ele foi lá no fundo, onde havia muito entulho, pegou um pedaço de madeira e pegou um carvão e escreveu algumas palavras. E aí foi lá na frente e pendurou aquela tabuleta nos braços daquela estátua de Jesus. E estava escrito assim: nós somos as mãos de Jesus. É muito interessante essa ilustração, não pela estátua, porque muitos de nós não teríamos em nossas igrejas estátuas, mas pela tabuleta que foi escrita: nós somos as mãos de Jesus. E quando a gente vai estudar a palavra de Deus, a gente vai perceber que nós não somos apenas as mãos de Jesus, mas nós somos, segundo aquilo que a Bíblia ensina, a expressão visível do Senhor Jesus entre os homens. Ele diz que nós, enquanto povo, comunidade, somos o corpo de Cristo aqui na terra. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós somos aqueles que receberam o comissionamento do Senhor para continuar a sua obra. E nessa perspectiva, eu queria dizer que nós precisamos ter os olhos de Jesus. E se nós não tivermos os olhos de Jesus, a gente não vai poder compreender aquilo que Ele quer que façamos. E nessa perspectiva, eu queria olhar para alguns trechos da Palavra de Deus e tentar entender o que os olhos do Senhor Jesus estão vendo. O que os olhos do Senhor Jesus manifestam para nós. E eu queria começar com um texto que você sabe de cor, que é Mateus 6,33. Você pode repetir junto comigo? Sabe qual é, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Tem algumas diferenças de tradução, né? Mas você sabe de cor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A primeira coisa que eu descubro na Bíblia é que os olhos do Senhor valorizam o reino de Deus em primeiro lugar. Para ter os olhos de Jesus, nós precisamos de novas prioridades. Onde colocaremos o Senhor e o seu reino? É a grande pergunta que os evangelhos fazem para nós. Porque não há outra maneira de servir a Jesus a não ser que coloquemos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar nas nossas vidas.
esse é o novo valor que fará com que nós tenhamos que reorganizar os nossos objetivos e alvos. É interessante porque existem algumas frases que você já deve ter aprendido em alguns treinamentos por aí, que diz assim: quando tudo é prioridade, nada é prioritário. E a grande pergunta é: como é que a gente define de modo prático o que é prioridade? Como é que eu posso saber se o reino de Deus e a justiça de fato são prioridade na nossa vida? Eu tenho um amigo que ele fala sobre prioridades, não necessariamente no contexto religioso, mas ele diz assim: é muito fácil você saber o que é prioridade na vida de alguém. Pede para ele abrir a sua agenda e mostrar o seu talão de cheques. E aí você vai descobrir que é prioridade na vida dele. Eu não sei se é bem assim que a gente define o que é prioridade. Mas o que a Bíblia está dizendo é que se a gente não colocar o reino em primeiro lugar, a gente não tem os olhos do Senhor Jesus. Jesus entendia que os seus servos eram aqueles que tinham a coragem de reorganizar a vida, colocando o Senhor em primeiro lugar. E essas coisas são coisas que começam na simplicidade. Eu fiz uma experiência durante 2 anos seguidos. Naquela época eu estava saindo muitas vezes para falar a pastores e a líderes da igreja, e eu distribuía um pedacinho de papel. E nesse pedacinho de papel, você só podia escrever sim ou não. Só isso. E depois você tinha que devolver esse pedacinho de papel. E a pergunta que eu fazia era a seguinte: nesses últimos 7 dias, sem perder nenhum dia, você teve um tempo de no mínimo 15 minutos exclusivo entre você e Deus? Nesses últimos 7 dias, sem faltar nenhum, você teve um tempo só seu, de pelo menos 15 minutos na presença de Deus? E eu só falava com pastores e líderes. E eu achei estranho porque mais ou menos os números batiam de lugar para lugar. E eu descobri que 85% dos pastores e líderes por onde eu passei não gastavam nem 15 minutos todos os dias com o Senhor Jesus. Será que Jesus é prioridade? Às vezes nós imaginamos que a obra de Deus é prioridade. A obra de Deus não substitui o Senhor da obra. A gente busca o Senhor em primeiro lugar. E Ele nos enche de graça para fazermos a obra de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que a boca fala o que o coração está cheio. Se nós não estivermos cheios da graça de Deus, cheios da unção do Espírito, cheios da presença do Senhor, cheios da visão do reino de Deus, queridos, nós não vamos conseguir fazer a obra de Deus do jeito de Deus. Nós a faremos como um empreendimento humano. Podemos alcançar até algumas coisas, mas não seremos os olhos de Jesus, a boca de Jesus, os pés de Jesus nessa terra. Por isso a palavra de Deus vai colocar isso como claro. Ele vai dizer assim: olha, a primeira coisa é buscar o reino de Deus. Você quer ter os olhos de Jesus, busca o reino de Deus em primeiro lugar. Eu gosto muito daquela visão que o Velho Testamento nos mostra, quando Moisés, todos os dias, pela manhã, ele saía do arraial
ia na direção da tenda do encontro, ou da tenda da revelação. E a Bíblia fala que aquele movimento era um movimento que mexia com toda a comunidade. Diz que a hora que Moisés se levantava e ia na direção da tenda do encontro, todo pai de família se colocava na frente da sua tenda. E eu imagino, isso não está na Bíblia, está na minha cabeça, tá? Eu imagino que atrás do pai de família estavam as crianças, tentando olhar pelas pernas do pai. Estava a esposa, todo mundo tentando. E aí ele passava na direção da tenda do encontro. E quando ele entrava na tenda do encontro, você lembra o que acontecia? A Shekinah, a glória de Deus, descia sobre aquele lugar. E a Bíblia diz que era tão impressionante ver a Shekinah descendo sobre aquele lugar, que todos colocavam a sua boca no pó. As coisas de Deus começam na tenda do encontro. E não há como fazer a obra de Deus se a gente não passar pela tenda do encontro. Por isso os olhos do Senhor entendiam que o reino de Deus tinha que estar em primeiro lugar. A segunda coisa que a gente vai aprender, pensando um pouquinho em ter os olhos do Senhor, é que os olhos do Senhor Jesus, eles não enxergavam apenas aquilo que ele via ao seu redor, mas os olhos do Senhor Jesus eram capazes de enxergar as possibilidades de Deus. Jesus, fixando neles o olhar, respondeu em Mateus 19, 26, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Repete comigo. Mas a Deus tudo é possível. Mais uma vez. Mas a Deus tudo é possível. Olha, fala para quem está perto de você assim. Mas a Deus tudo é possível. Quando nós temos os olhos de Jesus, a gente olha o poder de Deus. E a gente aprende a crer e confiar nesse poder infinito. E é preciso perceber com os olhos de Jesus que é Ele e não nós quem faz todas as coisas. Eu acredito muito no poder que a gente tem nas mãos através da pregação do Evangelho, através dos meios de comunicação. Já há muitos anos eu tenho orado por isso. O Senhor não tem dinheiro, o Senhor não tem estrutura, não sei fazer, mas se eu pudesse chegar na casa de todo mundo, todo dia, eu gostaria de chegar. Então, sei lá, abre a porta. É coisa de doido. Eu sou pastor de uma igreja batista. A igreja batista não é muito aficionada nessas coisas, não. Então, eu levava para a assembleia da igreja, quem conhece a estrutura da igreja batista, né, a gente leva as propostas para a assembleia. E aí o povo dizia assim, tá bom, pastor, o senhor quer começar com um programa de rádio? Tá bom. Então vamos botar aqui um dinheirinho no orçamento, um dinheirinho que não dava nem para produzir. Né? E o pior, quando vinha o primeiro probleminha financeiro, cortava o dinheirinho do rádio. Aí um dia eu disse assim, Senhor, se esse negócio da minha cabeça, tira, mas se esse negócio é do Senhor, então abre a porta. Mas eu não vou brigar mais com a minha igreja, não. Estou cansado. Então não é obra do Senhor, o Senhor vai fazer. Foi tão interessante como Deus fez. Um dia uma rádio, que é uma missão, me convidou para pregar. Foi aleluia. É interessante que eu comecei pensando em fazer um talk show. É verdade. E de repente o líder daquela rádio disse assim, pastor, você não entendeu não. A
a gente convidou o senhor para pregar. Eu falei, tá bom, então vamos pregar. E começamos a pregar. Deus abençoou e daquela rádio a gente hoje está em 19 emissoras de rádio. E se eu falar para você quanto eu gasto por mês, você vai dar risada. Eu não gastei 5 mil reais por mês para estar em 19 emissoras de rádio. Porque Deus é o Deus dos impossíveis. Mas eu comecei a orar e falei assim, Senhor, e a TV? E a TV? Aí um dia eu estou viajando, junto com um servo de Deus, pastor da igreja de Lagoinha, Márcio Baladão, e ele disse assim, pastor, você não quer ter uma televisão em Curitiba? Eu falei, pastor, eu quero. Não tem dinheiro não. Ele falou, não tem problema. Faz uma subsidiária da Rede Super lá. Eu falei, tudo bem, mas como? Eu falei, é o seguinte, tem um cidadão que tem uma concessão lá, mas ele não tem nada. Eu fiz uma proposta maluca para ele. Ele me cede por 4 anos aquela concessão e eu monto a TV lá. Depois de 4 anos a gente conversa. Você só vai precisar comprar o equipamento. Eu falei, pastor, está em construção. Está uma confusão lá na igreja. Se eu falar isso para a igreja, não vai dar. Já tive experiências passadas. Né? Mas Deus é o Deus dos impossíveis. Então, por que você não tenta? E eu passei óleo de peroba no rosto. Cheguei para a igreja e disse assim, Deus está abrindo uma porta. Nós estamos aqui no método da construção, 2014 tem que entregar essa obra. É uma coisa linda, top que a gente está fazendo, mas Deus abriu a porta agora. Ou a gente entra ou deixa passar. Meus irmãos, Deus foi tão bom, tão bom, tão bom, que o dinheiro que eu precisava à vista foi levantado. E o resto foi financiado em 5 anos. E eu fiquei pensando, e o pior, o financiamento não foi no meu nome não, nem no nome da igreja. Foi no nome do pastor Márcio. E eu paguei para ele. E hoje a gente tem uma televisão funcionando 24 horas na nossa cidade. Por que eu estou falando isso para você? Porque se nós colocamos o Senhor em prioridade, a gente vai para a tenda, Deus revela a sua graça. Mas Ele vai colocar desafios diante dos irmãos que sempre serão maiores, muito maiores do que vocês, porque é a glória de Deus. E quando a gente for desafiado, você tem que lembrar que os olhos do Senhor veem as possibilidades de Deus. Um dos trabalhos que eu tenho muita alegria de ver na nossa igreja, me perdoe falar de exemplos assim, mas eu acho que tem tanto a ver com a experiência da gente. Um dos trabalhos que eu tenho muita alegria é trabalho com homem de rua. Porque a gente olha aquilo, né, que é aquela situação de rua, e diz, será que tem jeito para um negócio desse? E uma vez, ouvindo um pregador falar que trabalhava também com homens de rua, ele disse assim, quando eu tive contato com eles, um deles me disse, nós somos um lixo humano. E aquilo me impactou muito. E a gente começou a trabalhar como igreja. O que a gente pode fazer? E a gente começou a distribuir sopa à noite. Mas aí a gente reunia o grupo e dizia assim, gente, distribuir sopa à noite. Você distribui hoje, amanhã ele está com fome. E não resolve o problema dele. Nós temos que orar para Deus tirar esse povo da rua. E aí aquele povo começou a ficar despertado. E começou a buscar a graça de Deus. E aí eles faziam assim, numa noite eles iam distribuir sopa, na noite seguinte era outra igreja que fazia, e eles iam lá tomar sopa junto com os homens. Sentavam com eles, conversavam. E aí a gente abriu um projeto chamado Oficina Fala Coração, onde eles contavam a sua história, onde eles ensinavam a escrever
cartas para a família, onde a gente falava da palavra de Deus. E eu não tenho os números atuais, mas o número de 2 anos atrás é que 100 pessoas tinham saído da rua. Louvado seja o Senhor. Se você for à nossa igreja, você vai encontrar pelo menos uns 10 que estão lá. E estão ali recebendo você, estão ali compartilhando a palavra, estão ali na escola dominical. E você nunca vai saber que ele foi um homem de rua, uma mulher de rua, porque Jesus transformou a sua vida. E você vai perguntar, onde estão os outros 90? Onde estavam as suas cidades, as suas famílias? Porque lembra daquele homem que era endemoniado? Jesus disse para ele, quando ele disse, olha, posso entrar no barquinho e ir com o Senhor? Ele disse, não, volta para a tua casa e conta aos seus tudo quanto Deus te fez. Porque eles são testemunhos vivos da glória de Deus. Eu podia contar para vocês inúmeras situações, mas o que eu queria dizer para você é, Deus é o Deus dos impossíveis. A gente começa na tenda, mas os olhos de Jesus nos fazem ver as possibilidades de Deus. Qual é o grande desafio que Deus está fazendo na sua vida? E às vezes nós com a mentalidade de administrador, eu sou administrador. Na nossa igreja, eu tenho 6 famílias de pastores para sustentar, entre pastores e missionários. Tenho mais 100 funcionários. Tenho uma estrutura imensa. Eu sou administrador. Mas eu não quero olhar a obra de Deus como administrador. Eu quero olhar a obra de Deus como alguém que crê no imponderável do Senhor. Sabe por quê? Porque pelos olhos de Jesus significa que nós vamos nos tornar o povo da fé. E o povo da fé não olha só a possibilidade humana e nem olha para o tamanho dos gigantes ou dos muros das cidades. Porque quem olha só o tamanho dos gigantes e dos muros das cidades nunca toma a terra prometida. Mas quando a gente olha as possibilidades de Deus, a gente não percebe a força dos gigantes. Sabe por quê? Porque quando a gente anda pela fé, não importa o tamanho do gigante, o que importa é o tamanho do meu Deus. Os irmãos são obreiros do Senhor e têm uma grande missão para fazer. Dentro da obra gideônica e fora da obra gideônica. Porque dentro da obra, para ser alguém da obra gideônica, tem que ser um bom crente. E tem que estar ligado à sua igreja. E tem que ter uma visão maior. Então eu queria dizer para você, começa na tenda, mas não para na tenda. Olha com os olhos do Senhor Jesus os desafios que Deus te colocar. E não importa o tamanho deles, porque o que importa é o tamanho do seu Deus. Terceira coisa que eu vou aprender, olhando nessa perspectiva, se encontra em Lucas 7, versículos 12 a 14. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela e uma grande multidão da cidade. E logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. E então chegando-se tocou no esquife, e quando pararam os que a levavam, disse, moço, a ti te digo, levanta-te. E você conhece a história? Ele foi ressuscitado. Os olhos de Jesus são aqueles que percebem a nossa dor. Percebem as necessidades físicas e emocionais. Mas também veem as necessidades espirituais. Quando Jesus passou lá na cidade de
Jericó, ele viu um homem chamado Zaqueu numa árvore. Ele parou a sua jornada e disse: desce depressa, porque hoje eu quero estar contigo na sua casa. Quando Jesus ressuscitou, ele se preocupou em ir lá na Galileia restaurar Pedro, como nós já estudamos. Sabe por quê? Porque os olhos de Jesus veem a necessidade física, emocional e espiritual das pessoas que estão à sua volta. Nossa igreja tem mais de 300 diferentes ministérios. Se eu fosse pensar no estilo de planejamento estratégico, eu nunca faria isso, porque 300 ministérios não cabem no orçamento de dízimos da igreja. Mas nós não pensamos assim. Nós começamos a orar e pedimos assim: Deus, mostra para a gente qual é a necessidade das pessoas que estão à nossa volta. E a gente começou a orar pelos prédios de apartamento que estavam à nossa volta. Nossa igreja está num bairro de classe média alta, tem muitos prédios de apartamento. E a gente diz assim: Senhor, esses prédios são inacessíveis. Você consegue chegar na portaria, quando muito, deixar um folheto, uma coisa assim. Como é que a gente vai atingir essa gente? Senhor, nós queremos abençoar pessoas que estão aqui do nosso lado. Nós tínhamos feito uma pesquisa dentro da igreja e vimos que grande parte dos frequentadores da nossa igreja vinham da cidade toda, mas era muito pequeno o número de vizinhos da igreja. Senhor, qual é a necessidade desse povo? E a gente estava orando. E de repente, no meio daquela liderança da igreja, alguém falou assim: sabe, pastor, qual é a maior necessidade dessa gente que mora aqui? É que eles não sabem o que fazer com os seus filhos adolescentes. Seus filhos adolescentes estão lá no prédio com os seus amigos, os seus vizinhos, e ali começa os maus costumes, a droga, a bebida, os furtos nas garagens, e o pai não sabe o que fazer. E aí a gente começou a olhar ali as ruas em volta da nossa cidade, da nossa igreja, e a gente começou a perceber ali naquela rua, é uma rua que tem vários lanchonetes, lugar de balada, é um point da cidade. E a gente percebia que o pessoal vinha com uma garrafa assim de 2 litros de Coca-Cola na mão. Mas aquilo não era Coca-Cola não, era Coca-Cola batizada, com álcool. E aí aquele povo bêbado, meninos de 15, 16 anos. E a gente estava orando, e aí começaram a surgir ideias. Primeira ideia: por que a gente não faz um movimento de apoio a pais e adolescentes? Pegamos um quarteirão, só um quarteirão, em torno da igreja, e colocamos um panfleto na portaria do prédio. A igreja está oferecendo um movimento de apoio a pais e adolescentes. Vai ter tal dia, tal hora, a psicóloga tal falando, e todos são convidados gratuitamente. Interessante que eu falei isso na igreja, convidando para esse movimento de pais. Só vieram 2 membros, 2 casais de membros da minha igreja. Mas sabe quantos do bairro tinha? 49 casais do bairro que nunca tinham entrado numa igreja. Jesus tem a resposta para a necessidade de cada pessoa. E a gente tem que ir ao encontro da necessidade de cada pessoa. Meu filho está falando aqui, ele tem um movimento interessante, também movido por essa situação, que é depois do culto dos jovens lá na nossa igreja, eles saem numa equipe evangelística e vão ficar na porta dos barzinhos e começam a falar de Jesus para aquela gente. Não sei se você sabe, nos lugares de balada tem fila para entrar.
E aquele povo fica lá batendo papo, na fila. E eles vão lá no meio da fila. É verdade. Se você for lá, vai ver muito membro da minha igreja na fila. Mas eles estão lá falando de Jesus. E muita gente sai daquela fila quebrantada e transformada pelo poder de Deus. Nós precisamos chegar primeiro no lugar da necessidade humana. Mas a gente não vai chegar se a gente não tiver os olhos de Jesus. A gente vai ficar brigando dentro da igreja por causa de bobagem. Um amigo meu foi pregar nos Estados Unidos e ele achou muito interessante que naquela igreja tinha cortina de um lado, uma igreja batista, naturalmente, né? Tinha cortina de um lado e não tinha cortina do outro lado. A janela do lado direito tinha cortina, da esquerda não tinha cortina. Ele achou muito esquisito e ele perguntou para o pastor, pastor, o que acontece? Porque esse lado tem cortina, aquele não tem. Uma confusão aqui na igreja. Nós fomos para a assembleia, compra cortina, não compra cortina, compra cortina, não compra cortina, e deu metade a metade. E eu era o presidente, e o voto de Minerva, esse é um voto que enerva, era o meu. Você já pensou em encrenca? Se eu digo põe cortina, o outro povo ia me execrar. Se eu digo não põe cortina, também. Então eu decidi, metade tem cortina, metade não tem. Agora eu pergunto, será que os olhos de Jesus estavam na cortina? Queridos, às vezes a gente perde tanto tempo com bobagem. E a gente não é capaz de enxergar o que está do nosso lado. E sabe o que é pior? É que essa foi a grande acusação que Jesus fez aos escribas e fariseus e hipócritas. Eu acho que se Jesus pensasse em muitas das nossas igrejas, ele ia dizer para alguns de nós, escriba e fariseu e hipócrita, porque a gente não tem os olhos de Jesus. E quero concluir, meu tempo já está terminando aqui. É que os olhos de Jesus são capazes de chorar a dureza de coração. Lucas 19, 41 a 44 diz: e quando chegou perto e viu a cidade, chorou sobre ela, dizendo, se tu conhecesses ao menos neste dia o que te poderia trazer a paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te apertarão de todos os lados e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conhecestes o tempo da tua visitação. Se Jesus chorou por uma cidade, o que você acha que Jesus faz quando ele vê milhões e milhões que estão indo para o inferno? Os olhos de Jesus são aqueles que são capazes de chorar por aqueles que estão se perdendo. Agora eu queria fazer uma pergunta para você. E tenta responder com toda a sinceridade da sua alma. Qual foi a última vez, ou quando foi a última vez, que você chorou por um perdido? Sabe, querido, se a gente não é capaz de chorar pelas pessoas e por entender a tragédia que elas estão vivendo, a gente não vai ter o ímpeto, a coragem, a urgência de fazer a obra de Deus. Eu já chorei por fotos de crianças que a gente vê na internet morrendo de fome. Você já viu aquelas fotos?
lâmpada saiu da cabeça. É uma criancinha pequena que a gente vê os ossos, não tem carne. E tem um urubu atrás dela. Não sei se você já viu essa foto. Assim, é como se o bicho estivesse ali dizendo, morre, danado, que eu vou te pegar. E eu fiquei olhando aquilo dizendo, gente, está acontecendo isso. Mas às vezes eu sou duro de coração para chorar quando eu pergunto. Eu não sei você. E às vezes a gente tem que pedir para Jesus mudar os nossos olhos. Para a gente poder enxergar o que Ele está enxergando. E a gente poder amar essas pessoas a ponto de poder chorar por elas. E de dizer, Senhor, estou aqui. Tem um pregador que eu gosto muito de ouvir, é um missionário. E ele trabalha entre os palestinos. E esse homem, quando foi chamado por Deus, ele era um terrorista. E Deus o transformou, e hoje é um missionário. E o chamado dele foi impressionante. Ele estava lendo as profecias do Velho Testamento, e aquele texto que diz que Deus procurou alguém que se colocasse na brecha. Lembra esse texto? E não encontrou ninguém. E quando ele leu aquilo, ele pensou no seu povo, que não conhece Jesus. E ele ficou pensando, não tem ninguém na brecha pelo meu povo. E começou a chorar. E chorar. E ele escreveu na Bíblia, Senhor, hoje o Senhor encontrou alguém que vai se colocar na brecha. Cada vez que ele prega na minha igreja, ele diz assim, estou vendo o apóstolo Paulo aqui, não é possível. O cara mais maluco que eu já vi, já foi torturado, já foi preso, foi expulso de todos aqueles países daquela região. Ele é um pregador feroz mesmo da palavra, mas ele vai para lá. Você diz, como é que ele entra? No lombo do camelo, no meio dos beduínos, atravessando as montanhas. Mas ele disse, Senhor, eu estou aqui, porque o Senhor me chamou para ficar na brecha. E quando ele vai falar na nossa igreja, não há quem chore, não chore. Porque ele fala com tamanha paixão daquilo que está acontecendo, e daquilo que ele enxerga de transformação, e do que Deus pode fazer, que a gente chora junto com ele. Sabe, queridos, quando Jesus nos dá os olhos dele para a gente chorar pelos perdidos, há uma reação em cadeia, porque nós fazemos outros chorarem pela obra de Deus nessa terra. Agora, se você é um marqueteiro que quer falar de missões, se você é um marqueteiro que está tentando vender um produto, que é o seu projeto, a gente não vai chegar no coração das pessoas. Mas se eu estiver chorando pelos perdidos, eu vou levar uma multidão do meu lado que vai chorar junto comigo. Tudo começa na tenda, colocando o Senhor em primeiro lugar. Mas não para lá. E faz diferença nessa terra. Que o Senhor Jesus nos faça os olhos dele, as mãos dele, os pés dele,